Olá! Olha, os acentos em português às vezes parecem um verdadeiro quebra-cabeça, né? Mas e se existisse uma chave mestra para desvendar quase todo esse mistério? Pois é disso que a gente vai falar. A gente fica se perguntando por que certas palavras precisam de acento e outras, que soam até parecidas, não precisam. Por que mágica tem acento, mas amigo não tem? Pois bem, é exatamente esse enigma que a gente vai resolver agora. E a resposta, olha, tá em um lugar só. Existe um conceito, uma pecinha fundamental que organiza o sistema todo. E o nome dela é sílaba tônica. Mas o que é essa tal de sílaba tônica, afinal? Pensa nela como o coração da palavra, sabe? É aquela sílaba que a gente fala com mais força, com mais intensidade. É o verdadeiro pico de energia. Todas as outras são mais fraquinhas, as chamadas sílabas átonas. Beleza, mas na prática, como é que a gente acha esse pico de energia sem ter erro? Ah, tem uma técnica que não falha, uma dica de ouro mesmo. É super simples. É só chamar a palavra como se ela fosse uma pessoa. Vamos imaginar a cena. Pensa assim: tem alguém no portão de uma casa e precisa chamar a palavra café que está lá dentro. Como essa pessoa gritaria? Isso, seria tipo café! Viu só como o fé é que estica? Ele se alonga naturalmente. Essa sílaba que a gente prolonga, quando chama, é sempre, mas sempre mesmo a sílaba tônica. É um truque bobo, mas muito poderoso. Pronto. Agora que a gente já tem a chave, que é saber achar sílaba tônica, dá para abrir a porta e entender como o sistema todo funciona. Porque o segredo está todo na posição dessa sílaba. E olha, o sistema é super organizado. A gente sempre conta de trás para frente, do final da palavra para o começo. E a sílaba tônica só pode estar em um de três lugares. Ou ela é a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Acabou. São só essas três opções. Então vamos para a primeira classificação. Quando essa sílaba mais forte, o nosso pico de energia, está lá na última sílaba, a gente chama essa palavra de oxítona. Bem simples. A força está no fim. Dá uma olhada nos exemplos. Café, paratá, amor, robô. Em todas elas, a gente bota a força na pronúncia bem no finalzinho, na última sílaba. Ok, vamos agora para a segunda posição. E olha, essa é a categoria mais importante, a mais comum de todas em português. Se a sílaba tônica for a penúltima, a gente tem uma paroxítona. A maioria esmagadora das palavras que a gente usa no dia a dia é assim. Alguns exemplos aqui: caneta, útil, fascinante. E olha lá aí, ó, amigo. Exatamente a palavra lá do comecinho. A força dela está na penúltima sílaba, no mi. E para fechar, a terceira e última classificação. Quando a sílaba forte é a antepenúltima, a gente chama de proparoxítona. E é aqui que vem a regra mais legal, a mais fácil de todas. A regra de ouro é essa: todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, sem exceção nenhuma. Bateu o olho, viu que a tônica é a antepenúltima, pode ter certeza que vai ter acento, é lei. E a prova tá aqui, ó. Mágica, página, árvore, matemática. Tá vendo? A força tá na antepenúltima sílaba e o acento tá sempre lá, marcando presença. E com isso, tá resolvido o mistério da palavra mágica. Muito bem. Agora que a gente viu cada pecinha do quebra-cabeça, vamos juntar tudo para ver a imagem completa. A lógica por trás disso tudo vai ficar ainda mais nítida. Então, vamos recapitular rapidinho. Se a sílaba forte é a última, é uma oxítona, tipo jacaré. Se for a penúltima, é paroxítona, como em caderno. E se for a antepenúltima, é proparoxítona, que nem público. Viu? Simples, direto e lógico. Aí alguém pode pensar: tá, entendi como classifica, mas e daí? Por que isso importa tanto? A resposta é que a gente acabou de construir o alicerce, a base de todo o prédio da acentuação. É que é o seguinte: não tem como aplicar as regras de acento sem saber fazer isso primeiro. Identificar se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona é o passo zero, é o pré-requisito para todo o resto. Sem isso, a gente não avança. E pronto, aquele mistério que a gente começou a investigar não é mais mistério.
A lógica dos acentos não é uma coisa aleatória, sabe? Ela segue um sistema bem claro e a base de tudo é a sílaba tônica. Agora, com essa base bem sólida, a pergunta muda de figura. Não é mais por que tem acento, e sim, ok, qual é a próxima regra de acentuação que pode ser dominada agora que isso foi entendido? O caminho fica muito mais fácil.